Boa noite, obrigada por estar com a gente em mais um dia de Festival Livemundi e por acompanhar. O Livemundi, ele é um movimento e um festival de vida sustentável que desde 2016 inspira você a transformar o mundo. Essa é a nossa primeira edição digital. Eu sou a Lorena Germano e neste diálogo Aprender a Aprender, eu tenho o prazer de conversar com o Dominique Barter, que colabora no design de sistemas sociais de diálogo e é mais conhecido por ser aprendiz em justiça restaurativa e precursor de comunicação não violenta no Brasil. Há 6 anos, ele co-criou o Espaço Beta, um sistema dialógico de educação pública. E também com Edgar Gouveia, que é arquiteto, urbanista, professor de pós-graduação em jogos cooperativos e pedagogia da cooperação e também é designer de games de mobilização de comunidade. E cofundador e presidente da Epic Journey e Live Lab, Jornada X, Primavera X, Antivírus X, Desafio 10x10. Sejam muito bem-vindos. Oi, gente. Boa noite. Oi, Lorena, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito feliz de estar Que trocando com vocês hoje. E Que contando estúdio um pouquinho... bonito. Tá lindo aqui, né? Está muito feliz de estar fazendo esse festival. E contando um pouquinho mais sobre o tema da mesa, né? Eu vou ler aqui o textinho dessa mesa, Aprender a Aprender. Você já se perguntou como se constrói a educação? Compartilhamos conhecimento, tocamos e somos tocados pela forma do outro enxergar e se colocar no mundo em cada interação cotidiana. Quando é tempo de aprender? Em que espaços nos dispomos a acessar a sabedoria ao nosso redor? Quais saberes estão na vivência do território, do corpo, da cidade, do tempo, da relação com o mundo? Como criar condições para aprendermos juntos de forma orgânica, afetuosa e contínua? Bom, com todas essas perguntas, eu passo a palavra para os meus convidados e peço para que cada um se apresente, conte um pouco da sua história e como eles se relacionam com o tema, né, de processos de aprendizagem. E você que está em casa, só para lembrar, já pode ir mandando suas perguntas ao longo do chat, ele vai ficar aberto ao longo de toda a nossa conversa. Vamos começar com o Dominique? Pode se apresentar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lorena. Boa noite, Edgar. Que bom ver vocês. E muito obrigado para estar juntos para conversar sobre esse tema. Eu acho fascinante essas perguntas que você leu, Lorena, e eu não sei a resposta para eles. Não sei mesmo. Eu muitas vezes acho que as respostas estragam as perguntas. O que é legal sobre as perguntas é exatamente a falta de conclusão deles. Eles abrem espaços e é no processo de investigar essa pergunta que o aprendizagem vem. De uma certa forma, o aprendizagem termina com a resposta. Né, com alguma ideia de que agora eu sei o que é educar, ou agora eu sei o que é essa frase que você falou, que a educação seja orgânica, afetuoso e contínua. Eu escuto isso, eu penso, uau, que coisa fabuloso. E como? Será que isso é possível? Eu não sei. E é isso que me motiva. Eu entendo que tanto como aprendiz quanto como educador, o processo começa quando eu falo eu não sei e termina com eu sei. Então, dizer que eu não sei a resposta não me incomoda, ele me anima. Maravilhoso. E o Edgar? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lorena. Boa noite, Dom. Que saudade de você, cara. Que barba bonita você tá, né? Gostou do Corona Barba? Tá um senhor. Também estou com a versão barba, versão mais velho. Eu gostei. Como é que é a aprendizagem afetuosa, contínua e... Orgânica. Bom, vamos começar me apresentando. O Dominic Sim. pulou a apresentação, né? Ele ficou tão excitado com a pergunta que ele não se apresentou. Mas eu apresentei ele, depois ele veio. Mas também todo mundo conhece ele, não precisa se apresentar. Deixa eu apresentar aqui. Bom, meu nome é Edgar Gouveia Júnior. As pessoas adoram ouvir a formação, né? Então minha formação é arquitetura e urbanismo, sou arquiteto urbanista.
eu gosto de inventar games, né? Games, os americanos me chamam de game designer. Eu acho chique, achei bonito, game designer. É bom de se apresentar. Mas na verdade, eu adoro inventar jornadas, sabe, épicas, aventuras, gincanas, né? Ou narrativas que sejam excitantes para a gente exatamente mergulhar nesse campo do brincar que o Dominic falou, onde no brincar, nesse lugar, a vida é excitante. A aprendizagem é contínua, é dinâmica e orgânica, né? Então tem um lugar que eu gosto quando o Domo fala isso, né? Tu não tem a resposta e gosto de não ter resposta, porque fica muito mais divertido explorar ela, né? Explorar por si mesmo e juntos. Mas se eu fosse ter alguma resposta assim, quando me veio a minha resposta, eu pensei, ela tá falando do brincar. Claro que existe isso, né? É só deixar a gente brincar que isso acontece exatamente isso. Numa sala de aula, isso vai ser muito difícil, né? Para uma criança, um jovem, né, assim, um mamífero que está exatamente no momento em que os neurônios, mas os hormônios estão pedindo tudo para você, assim, corra, role no chão, suba na árvore, brinca de brigar, já pega, atravessa o rio, desafia se você consegue de fato mergulhar ali, atira a pedra, né, brinca com a bola, enfim, se equilibra, onde tudo está te pedindo, a vida inteira biológica interna de você pede, explore, invente, imagine, crie, né? Você ir para qualquer lugar que a pessoa fala assim, aprenda, copie, memorize, me explica de volta, né? Qualquer lugar que é nesse lugar, se você não pode errar o que está sendo dito lá, você não pode imaginar, você tem que dizer o que está escrito lá. Na maior parte das disciplinas, né? Que para mim foi uma tortura. Então, como é que você fica no melhor lugar do humano, né? Que é exatamente onde você pode imaginar, né? Você dá o desafio, né? A gente adora desafios, a gente adora aprender, nós somos uma máquina de aprender, né? Mas muitas vezes nosso espaço de ensinagem, né? Porque não é um espaço de aprendizagem, mas é muito mais de ensinagem, né? Não nos permite ter essa faculdade humana que é tão maravilhosa, que é imaginar uma resposta. E se imaginar, não é só imaginar e chutar, é imaginar e se jogar para explorar, para ver se é mesmo, né? Não é que a gente quer dizer que está certo e acabou uma resposta, vamos ver se eu acertei. Eu quero ver se está certo e é aquele caminho que eu quero seguir para explorar se está certo. Eu imagino aquele lugar. Mas quase fiz que nem o Dom, me animei, fui para a resposta, não falei. Mas falei um pouquinho quem eu sou, né? Quem eu sou não, o que eu faço. Quem eu sou, de verdade, eu sou um moleque de 12 anos de idade. Acho que a minha persona, que eu sinto mais eu, é quando eu tô brincando, quando eu... Acho que a gente perdeu a conexão com o Edgar. O Dom ainda tá aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ai, que bom. Você Tá. quer aproveitar e se apresentar? Da outra vez você tinha pulado. O internet não deu conta da verdade que Edgar tem 12 anos de espírito. É, Mas é fato, é o fato. Desde que eu conheço ele, ele tem 12 anos e não mudou nada. sim. E ele tá até hoje Porque inventando eu acho brincadeira que e chamando todo mundo, esse né, pra estado de brincar. brincar, de aprender, ele não é uma faixa etária, né? Ele é um estado de espírito. E o nome desse estado de espírito é jovem. Sempre. Sim, sim. Exatamente. O Edgar é jovem até hoje, super, né? E ele tá sempre junto com um monte de jovem também, né? Que gosta de brincar junto com ele. É muito bom. Bom, Dom, então, já que só tá a gente aqui, eu queria perguntar. Você quer voltar para se apresentar um pouquinho? Tá, é que eu Como é? achei que você já tinha falado, né? Ah, não, então tranquilo, então a gente pode seguir. Sim. Vamos. Bom, então, eu queria que você contasse um pouquinho do Espaço Beta, né, que já existe há 5 anos, e ele tem uma proposta diferente, né, para dialogar com a educação pública. E queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque é a partir desses processos que a gente consegue, processos novos, né, inovação dentro não só da educação, porque aqui a gente vai discutir não simplesmente a educação escolar, né, mas eu acho que é um bom começo para, enfim, para dar esse pontapé na mesa. Você podia contar um pouquinho da sua experiência, como tem sido, como está também durante o isolamento social. Sim. Então, o nome sério, mas lúdico,
do espaço beta é de uma desescola, né? Uma desescola de ensino médio inicialmente e cada vez mais uma desescola também do ensino fundamental. E ela começa com uma conversa com minha filha, super chateado com o dever de casa, uma domingo de noite. Eu deixo ela lá, resmungando um pouquinho, vou lavar a louça, volto e ela tá pior. E eu sento para conversar com ela sobre o que está acontecendo. E ela fala: Você não entende, pai? Eu tenho que fazer isso, eu não quero. E eu falo: Tá, mas por que você tem que fazer? E ela explica: Porque eu tenho que conseguir a nota, porque eu tenho que passar de ano, porque eu tenho que passar no vestibular, porque eu tenho que entrar na faculdade, porque eu tenho que conseguir um diploma, porque eu tenho que conseguir um emprego bom, porque eu tenho que conseguir um salário bom. E ela narra toda essa sequência de que os jovens já 11, 12, 13 anos, eles estão entendendo basicamente o que vai ser o próximo 12, 13 anos da vida deles. E eu fiquei muito impactado com a clareza que ela tinha de que era inevitável que ela iria passar mais a duração da vida dela inteira de novo fazendo algo que não trazia alegria para ela, não mostrava a esperança que ela iria conseguir se tornar a pessoa que ela quer ser, engajar com o mundo da maneira que ela sonha. E então o Espaço Beta nasceu dessa conversa em que eu procurei entender junto com ela quais eram os elementos da educação como ela estava experimentando naquele momento, que apesar de tudo ainda dava inspiração para ela, porque a gente gosta de co-criar novos sistemas sociais a partir daquilo que funciona bem no conhecimento que a gente já tem. Esse é o genialidade do local, nas palavras do Gandhi, né? A inteligência comunitária já existente é a melhor base em que a gente pode construir. Claro, a gente gosta de entender o que atualmente não está funcionando, para não repetir os mesmos erros, mas principalmente a gente gosta de sonhar, de ver como seria se fosse verdadeiramente uma expressão do coração dela, da visão dela, do sonho do futuro que ela tem. Então, o Espaço Beta nasceu inicialmente do sonho do futuro da minha filha e logo de todos os outros jovens que a gente encontrou no caminho que falavam: eu gosto disso, mas eu não gosto disso. E se fosse assim, seria muito melhor. E aí, então, o Espaço Beta não é uma criação, mas é uma pergunta, uma série de dúvidas em processo constante de criação que está sendo transformado por cada jovem que a gente encontra no caminho. Portanto, ela não é alguma coisa muito estável, mas algo que abraça feliz sua inerente instabilidade como escola, entendendo escola no sentido original da palavra grega, que é um lugar onde nenhum lei é imposto e todas as regras são suspensas. Por incrível que pareça, esse é o sentido original da palavra grega, que é o raiz da nossa palavra escola. Então, algo tão bonito assim não podia nunca ficar por trás de uma barreira financeira que desse acesso somente para alguns e não para outros. Então a gente tinha um dilema. Como fazer uma escola verdadeiramente pública, não do Estado, não do município, não da federação, mas pública no sentido de pertencente da comunidade, alimentando e sendo alimentado por essa própria comunidade. Então a gente colocou esse desafio para os próprios jovens e eles desenvolveram uma forma em que todas as famílias contribuem livremente e a gente constrói a escola aquele mês com os recursos que a gente tem da própria comunidade. Então, o Espaço Beta, em todas as suas diferentes manifestações, tem esses elementos no sua cerne. Ele é dialógico, não só nas matérias que a gente aborda, mas também na própria estrutura da escola, no seu funcionamento, na sua sustentabilidade material. Ele procura ser sempre intencionalmente suscetível às demandas, às mudanças, às perguntas, às dúvidas das pessoas que estão envolvidas nela. Lindo, linda essa construção. E
e ser, como você falou, né, ser alimentado pela comunidade e alimentando a comunidade. É muito mútuo, né, esse processo. E quando a gente fala em educação, em processos de aprendizagem em geral, orgânicos e afetuosos, a gente sempre precisa lembrar, eu acho muito importante, que é um processo sempre mútuo. A gente está sempre, ao longo da vida inteira, a gente está sempre educando e aprendendo, né? Ensinando e aprendendo. Sempre é uma troca mesmo. E aproveitando que o Edgar voltou também, eu queria puxar um assunto que, de novo, em processo de aprendizagem, que até surgiu ontem, um assunto que surgiu ontem na mesa da Cápsula do Tempo, e que eu acho que é o grande processo de aprendizagem da vida, é a questão do autoconhecimento. E quando a gente pensa em juventude, principalmente nessa faixa dos 12, 13 anos, como você contou da sua filha, o jovem está começando a perceber o seu passado, né? Então, como você falou, sua filha já tinha uma clareza de que os próximos 12 anos dela não seriam como ela estava imaginando, como ela gostaria de que eles fossem. E aí eles se encontram, né? Os jovens se encontram. A gente, quando era jovem, o Edgar ainda com 12 anos, se encontra nesse lugar de perceber o futuro e essas possibilidades, e também olhar para trás e se perceber com uma história, com o passado e com ali, naquela história, uma fonte de aprendizado sobre si mesmo. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, das duas experiências, o Edgar também com uma experiência super lúdica. Como que vocês enxergam o envolvimento dos jovens, tanto nesses formatos de aprendizagem diferenciados ou nas próprias brincadeiras e gincanas, como que esse envolvimento impacta na percepção que esses jovens ganham deles mesmos, ao longo da juventude mesmo? Como vocês percebem isso? Bom, posso pegar. Quando eu estava ouvindo o final da história do Dom, e agora que você amarrou isso melhor ainda, me veio uma imagem assim da aprendizagem que foi um filme que eu vi na juventude. Eu não lembro, é um filme de guerra, mas tinham crianças na guerra. Já vou lembrar, é um filme famoso, acho que ganhou Oscar. E eu lembro que estava assim, estavam todos indo, estava em guerra, Segunda Guerra Mundial, e estavam todos indo para a escola, né? Já no meio das ruínas, assim. Acho que era Londres, acho que era Londres. Então as crianças indo para a escola, assim, sabe? Começa o filme assim, eles estão indo para a escola, também levando, encontrando os amigos no caminho, mas assim, várias ruínas no caminho, né? Mas eles estavam para a escola. De repente, vem um barulho do avião, um bombardeio, né? E eles dão aquele gelo, né? O telespectador também dá aquele gelo, assim, né? Meu Deus, né? Crianças na rua, meu Deus, né? E vem aquele avião, um bombardeio, né? Liga a sirene da cidade e o avião joga a bomba, né? E a bomba cai na escola. Eles estavam quase chegando na escola, a bomba cai na escola, assim, né? Pua, né? E eles travados, parados, assim, né? De repente, eles param, assim, olham pra cara do outro e começam a rir, jogando as bolsas pra cima, dando risada e pulando feliz da vida. Que foi aquela coisa básica de criança, né? Cara, não vai ter aula hoje. Vamos brincar. Aquela cena me deixou tão assim, mas me lembrou tanto eu mesmo na escola. Eu falei, gente, acho que eu estivesse lá, eu faria uma coisa. E no começo você fica meio absurdado, né? Aí você fala, você é bem coisa de criança, mas como assim, você entra na pele da criança, que o filme tem isso, né? Que a gente coloca assim num olhar que você vai te envolvendo, as crianças indo pra escola, você vai se lembrando quando você vai pra escola, né? E aquele gelo que elas têm, eu interpretei como adulto, né? Meu Deus, que maldade! Como assim, que vergonha jogar bomba na escola, não sei o que lá. E as crianças daquela travada, e eu com pena delas, de repente saem pulando, mas jogando uma bolsa pra cima, gritando e saindo pra brincar, né? Que é bem cara de criança, que bom, não vai ter aula. Fiquei doente, não vou pra aula. Então o jovem tem essa história, né? Esse um outro lado de possibilidades. Então, para mim, aquela ideia de que os jovens. Eu fiquei assim, será que isso é só filme ou só rola assim? Eu fui pesquisar depois, eu fui viajar para lugares de guerra, para ver se a criança consegue manter essa coisa de criança. Né? Eu vi em favelas, eu vi em presídios, né? A criança não importa onde ela estiver, ela se distrai, ela vê um pouquinho que a coisa está certa, mas assim que ela já entendeu umas coisas, ela vai lá e dá um jeito de brincar. Né? Já procura outras crianças, campo refugiado, procura outras crianças e sai, né, sai para a vida. Aquilo para mim foi muito bom, porque para mim o espaço do inventário, do brincar, os espaços de aprendizagem que eu quero
que eu quero ajudar a cocriar, que eu quero provocar, que eu quero estimular, que eu quero fantasiar, são espaços que consideram o que está acontecendo no mundo, e que se falavam há 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, agora mais assim, que a gente estava chegando num momento do planeta Terra, da humanidade, ou da biosfera, que poderia ser bastante grave, né? Então a ideia para mim que a gente vai ter nossos filhos e nossos netos lidando com essa realidade, que falava de mudanças climáticas, de derretimento, né, de perda de floresta, perda de animais, como eu era criança e adorava a natureza, eu falei, meu Deus, como é que vai fazer isso? Então meus jogos sempre têm muito essa temática de como é que eu posso criar um espaço de aprendizado que já não é mais aqueles moldes só do ser integral. Um ser integral, para ser integral, vai ter que viver, vai ter que sobreviver. Então, como é que eu crio espaços que nossos jovens hoje podem ser plenamente eles mesmos, e o que eles vão vir a ser, também o que eles querem vir a ser, como a filha do dono, que ela sonhava poder ser se ela pudesse, né? Como é que eles podem viver isso e, ao mesmo tempo, estar prontos para ou lidar com o que a gente está lidando agora, essa pandemia demonstrando isso, Pantanal queimando, as geleiras derretendo e não voltando, para lidar com essa situação que deixa eles depressivos, com pânico, eles todos nós depressivos, com medo, com pânico, não sabe que esperança tem. Mas como é que eu posso ajudar esse jovem ou essa criança deste momento histórico a poder continuar sendo criança? Então, por exemplo, jogos que eu adoro fazer, que é o Jornada X, né? A escola do Domi, né? Que é uma paixão para mim também. Eu tenho a minha própria escola, que ela é aberta, né? Está espalhada pelo Brasil inteiro, mas eu chamo de Jornada X. A Jornada X é uma jornada, é um jogo, é um desafio, que aí pode estar em qualquer lugar, essa aula pode rolar em qualquer lugar do Brasil e do mundo, em que eu desafio jovens, adolescentes e jovens do Brasil inteiro, do mundo inteiro, a construir o bairro dos seus sonhos. Então, esse lugar de utopia, esse lugar de aprendizado, esse lugar de provocação que eu quero levar nossos adolescentes, nossas crianças, adolescentes e jovens, mas galera, assim, olha, e se você pudesse, né, construir o lugar dos seus sonhos? Né? Se o seu bairro pudesse ser o bairro dos seus sonhos, né? Esse é o chamado para a aventura. O que é que você faria? Né? E damos alguns elementos mínimos que a criança e jovem precisa. Criança e jovem, se você der um bando para eles, meu Deus, segura. Né? Aprendizado é coletivo. Né? Nós somos seres gregários, a gente fica tentando fazer, olha, só você, não olha para o lado, só a sua nota, não vale colar, não, né? A gente fica fazendo esse projeto que já está morrendo, graças a Deus, né? Em muitos lugares, em muitos não. A gente dá um bando para ele, dá um desafio para ele, que é na sua localidade, e dá um sonho, né? Que é um sonho que todo ser humano tem. Como é que eu posso viver num lugar? Qual seria? Deixar ele imaginar, ela imaginar, qual seria o lugar que ela gostaria de viver? Que às vezes nem pergunta para ela, não se pergunta para uma criança, né? Se ela pode, se ela não pode. Assim, está dado. Quem vai fazer um lugar maravilhoso são os pais, são os adultos, a prefeitura. Mas eu já provoco fazer, você pode fazer. E eles adoram fazer, porque eles vão pegar um terreno baldio e fazer um parquinho. Vão pegar o muro da escola e pintar, e fazer mosaico, porque eles viram em algum lugar. Vão chamar os senhores mais antigos da comunidade e começar a pensar, sonhar juntos como é que restaura aquele rio. Né? Então, é uma aventura humana que é o que deveria ser. Né? A gente recebeu um jardim maravilhoso no planeta, né? E que a gente está desfrutando ele, né? E quando ele tá muito bem, quando ele está muito mal, a gente está cuidando dele, regenerando ele para voltar a ser o jardim que a gente merece. Sim, total. No sábado, a gente teve uma conversa entre o Chomsky e o Pepe Mujica, e o Mujica falou muito da questão da gente como cidadão e como consumidor. E esse tipo de vivência, desde cedo, vai formando uma pessoa, né? Quando a gente vai crescendo, a gente se vê muito mais como cidadão. O envolvimento com a comunidade e, de repente, faz parte das suas possibilidades de limpar o rio, porque não é uma coisa de outra pessoa. Você também pode participar, você também pode engajar pessoas próximas do seu bairro para construir o bairro que vocês gostariam de viver. Isso é muito bonito e isso realmente vai construindo, de alguma forma, um pensamento crítico e abrindo janelas, né, para as pessoas enxergarem as próprias possibilidades de atuação naquela comunidade, de atuação não simplesmente profissional, mas mais comunitária mesmo. E isso é muito legal, justamente porque tira desse paradigma de simplesmente consumidor e se torna uma ferramenta para agir pela sustentabilidade. Você consegue enxergar como você consegue fazer... você mesmo consegue atuar ali e como você consegue engajar mais pessoas, né? Isso é muito bacana. O Dom quer dar uma perspectiva também? E não, Oi?
Eu só queria dizer que isso que Edgar está falando, isso também não é uma rejeição da inteligência de séculos que está embutido dentro do currículo. Sim, é. Porque, por exemplo, no primeiro dia de Espaço Beta, a gente sentou junto para ver quais são os assuntos urgentes na vida dos jovens. E eles eram muito claros, e a lista não consta no currículo de nenhuma escola que eu tinha visto antes. Primeira coisa, eu quero entender todos os caminhos de ônibus da cidade. Pergunta implícita: você não quer que a gente se movimenta? Né? Segunda pergunta: por que vocês falam tanto de dinheiro e nunca explica como funciona? Sim. Você pode imaginar, né? É uma facada depois do outro, É, mas do boa. É isso que a gente sim. precisa com adulto, com educador. Né? Esse choque com a realidade. É claro que a gente é desatualizado. Como não ser? Sim, total. Né? A gente quer aprender astrologia. A gente quer aprender a costurar. E quando a gente começou a fazer todas essas coisas, porque é isso que motiva os jovens, então vamos lá. A gente descobriu esses assuntos têm embutido, inevitavelmente, matemática, geografia, física, história, tudo está lá. Então, no final do ano, eu não vou dizer que a gente mensurou isso e perfeitamente encaixe dentro do currículo que o MEC quer, mas no final do ano, eu posso garantir que todos esses assuntos foram tocados de uma forma ou outra. E pelo fato que essa aprendizagem foi feita ao fazer, a prova está embutido em tudo, porque imediatamente a gente está testando a aplicação desse conhecimento. A gente está vendo se foi internalizado, se foi integrado ou não, porque a gente vê o resultado direto, dentro do produto, dentro do novo comportamento, dentro da transformação da pessoa. E como jovens por todo lugar, e a gente tem muitas pesquisas que mostram isso há décadas, preferem muito mais aprender de uma outra pessoa um pouquinho mais velho que elas, que acabou de aprender o mesmo assunto, a gente vê repetidas vezes que eles preferem um do outro como educador. Então, a gente tem a prova não somente embutido no resultado prático, criativo e na mudança do comportamento da pessoa, seu próprio crescimento, mas a gente tem essa prova embutido na inteligência relacional da convivência desses próprios jovens. E isso faz com que nosso trabalho com o educador muda radicalmente de lugar. A gente nunca deixa de ter a possibilidade de estar em pé na frente de um grupo de pessoas sentados na frente de uma lousa. Isso é uma estratégia tão bom como qualquer outro, mas somente à medida que isso realmente é a melhor forma. E muitas vezes não é. E cada vez que não é, a gente se vê deslocado profundamente de lugar e vivendo numa desorientação que nós imediatamente coloca como parceiro do jovem, porque aprender é um processo de desorientação. É um convite, me incomoda no bom sentido, né? Me muda de cômodo, me muda de lugar que eu conheço para um lugar do desconhecido. E quando o educador acompanha, aí isso que o Edgar estava falando, esse espírito do brincar, esse espírito de transformar, de repente ela liberta. E uma outra coisa é possível. E eu Sim. quero dizer também que mesmo que neste momento sou eu falando isso, eu fico ciente falando isso da minha posição, né? Mais um homem branco, gringo, de uma certa idade, falando isso. Não precisa ouvir isso de mim, porque o Brasil tem uma longuíssima história de pessoas incríveis e, infelizmente, para muitas pessoas desconhecidas, que inovam, que propõem educação de forma diferente. Então, isso, por favor, não fica ouvindo isso e pensando, é uma coisa nova, ou olha que legal Edgar e Dominique falando dessas coisas. Não. Edgar e Dominique falando de novo essas coisas que a gente também aprendeu de muitas outras pessoas. Sim. É um Adorei isso, processo Dom. coletivo historicamente também, né? Oi, Edgar. Adorei isso, Dom. Tem que relembrar isso. Tem que relembrar. Assim,
são reinvenções ou reedições ou renarrativas, né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal fora do Brasil, eles impressionados, né? É incrível que você faz esses jogos, né? Mas como assim que um moleque de 12, 13 anos, como é que você confia que o moleque você vai se dar uma missão? Fala, eu duvido. O que está na tua cabeça que você acha que eles vão ter coragem de mobilizar o bairro inteiro deles, né? As famílias, as escolas todas, e ir lá e revitalizar um rio, ou ir lá e revitalizar uma escola? De onde você tira na cabeça isso? Né? Aí eu fico rindo assim, e falo assim, ué, a gente muitas vezes cuida da escola. Eu lembro um professor meu falava isso. Vocês não são um copo, eu não sou uma jarra de quisuco cheia, e vocês não são copos vazios, né? Eu não sou uma jarra cheia de conhecimento que vou despejar meu conhecimento na jarra de vocês. Vocês já são copos cheios de muita coisa, né? O professor me falando isso. E a gente assim meio, será que ele vai querer dar aula, né? E o Paulo Freire falava isso, assim, como é que ele fala assim, as pessoas, não, você já sabe ler sim. A pessoa, a gente fala analfabeta, não sabe ler nenhuma letra. Sabe, como assim? A pessoa sabe ler assim. Olha a sacada desse homem, que também não sei de quem ele aprendeu, né? Que entendeu que aquela senhora sabe ler sim, porque se ela viveu até 65 anos de idade, né? Aí vai, segue ela, vai para quitanda, vai lá e compra. Quanto é que é abacate? Tanto, aqui. Qual é esse aqui lá? Tanto, aqui. Aí só não trabalha? Trabalha. Só pega ônibus, pega. Como é que você sabe que ônibus é? Ah, eu sei qual é ônibus. Então ela tá lendo que o ônibus é 25. Ela está lendo que o abacate custa R$ 2. Ela está lendo que o leite, ela sabe. E a gente dizendo que ela é analfabeta. Então, onde é que está a leitura ali dentro? E a partir desse lugar, né, sim, você é um ser que já é abundante. Né? Então, eu posso ser criativo, criar narrativas, criar histórias, criar ferramentas para criativamente você reorganizar isso, organizar de uma outra forma, criar a partir disso, né? Criar junto. Mas não é uma coisa nenhum ser, né? Nenhum ser. A criança está brincando, descobrindo desde pequenininha, testando com a boca, que sabor que é legal, que não é legal, que movimento que é legal, que não é legal. Para você poder andar, você tem que mexer tantos músculos, tem que aprender a movimentar tantos músculos. A gente não presta atenção nisso. Já é um ser sapiente, né? Então, talvez essa coisa assim, acho que o nome que lembra disso, tem muita gente já deu essa dica muito claramente, né? E a gente vai esquecendo, ela não estava no mainstream. Então é muito bom o Domingo lembrar que a gente fica batendo palma, que maravilhoso, mas na verdade, né? Assim, muitas crianças iam chegar aqui e falar assim, tio, claro que é vocês aqui não sabem, né? Então, não só esses grandes sábios, né, que foram esquecidos, como as próprias crianças que a gente fica tentando fazer elas aprenderem como se elas não soubessem aprender, né? Vem cá, vem aprender aqui na sala de aula, como se elas não estivessem aprendendo e exercitando o tempo inteiro quando elas estiver brincando na rua, né? Então, claro que não é uma coisa não escola, mas como é que a escola pode aproveitar esse superpoder? A nossa escola hoje teve motivo para a escola ser o que ela é hoje, né? Um design para ser como é, mas agora talvez já não sirva mais. Não está servindo nem quem está lá dentro, nem alunos nem professores, muito bem. Não está tão saudável para todo mundo, né? Se botar em frente a este mundo, então, agora, o que é que essa escola tem a ver com esse mundo agora? Como que essa escola agora prepara os jovens de agora para atuar amanhã, atuar já, não daqui a 10 anos, porque já está acontecendo já. Então, essa possibilidade de olhar para o ser de um outro lugar, esse ser complexo e incrível, e criativo, inventivo, né? Um ser aprendedor, biologicamente, naturalmente aprendedor, de uma outra perspectiva, que pode ser mais divertida, né? E tomara que seja mais afetuosa, tomara que seja mais contínua, vai precisar ser, se a gente quiser regenerar esse jardim que a gente já maculou tanto, né? E fazer uma jornada que possa ser, eu acredito que pode ser divertido, regenerar esse planeta, reconsertar as coisas ambientalmente, socialmente, que vai ficar para a tua geração, para os mais novos que você, né? Tomara que possa ser como A Vida é Bela, o filme, né? Que possa ser um processo divertido, excitante, né? Eu duvido que vocês regenerem esse jardim inteiro em no máximo 10 anos. Eu duvido que vocês, moleques, com menos de 20 anos, regenerem o Pantanal. Acabou, queimou tudo. Eu duvido que vocês regenerem o Pantanal em 3 anos. E bota essa molecada para pensar como. Para investigar como. Não sei, o professor não sabe. Vai para a internet, dá um Google. Mas eles vão achar soluções que interessa para eles ter um jardim diferente, né? E olha que achado muito legal que as universidades não vão conseguir. Então, algumas coisas que fazem muito sentido, né, que seria um convite diferente para essa geração, que não vai lá para dentro, senta e estuda matemática, física, né, deste jeito. Né? Eu vou querer estudar matemática, física para saber como é que é o resultado do Pantanal, como é que eu protejo a Amazônia, né? Como é que eu faço uma equidade, né, das várias culturas e etnias que tem nesse país e no mundo. Né? Que eles não querem o que para a gente está normalizado. Elas não querem o que para a gente está normalizado.
né? Mas ninguém dá liberdade também para elas, na escola ou nos convívios, assim, o que você faria? Como podemos resolver isso? Sabe? Sei que é uma pergunta no primeiro dia de aula. E você vai ver as coisas que esses danados são capazes de inventar e a energia que eles têm de procurar a solução. Com certeza, maravilhoso. Estão chegando várias perguntas aqui, então eu já vou passando. Primeira, Dom, eles estão perguntando onde é a escola, o Espaço Beta. É onde o jovem encontra o educador. E quem é o jovem aqui? É jovem de novo, não tem a ver com faixa etária. Jovem tem a ver com um estado de espírito de abertura de ser destabilizado desse jeito, que é aprender, né? Aberto a ser contradito, ao Sim, novo, ao inesperado, disponibilidade de se perder. E quem é esse educador? Esse educador é qualquer pessoa que reconhece o quanto tem construído em termos artesanal da sua vida. Faculdade, tudo isso, aprendizagem, estudo, leitura, tranquilo, pode ser muito bom. Mas para educar para os jovens precisa mais do que o cúmulo de conhecimento, que é o modelo acadêmico, né? Esse modelo acadêmico tem colonizado e tomado conta do que a gente entende por aprender. A gente fala em formação o tempo inteiro, e se você pensa sobre esse conceito, a ideia de que você é incompleto e você vai chegar num estado de forma perfeito, é muito indesejável em termos de aprendizagem. É exatamente esse estado de incompletude que a gente precisa preservar e fortalecer. Paulo Freire, de novo. Então, esse educador é alguma pessoa que tem reconhecido que aprender academicamente tem toda a sua utilidade, sua importância, mas aprender artesanalmente é um caminho radicalmente diferente. Aí eu identifico os princípios que fazem parte que orientam o encontro entre eu e minha matéria-prima, e eu me aprofundo desses princípios uma vida toda. Então eu não acumulo, eu fico perdendo tudo que interfere com a relação entre eu e a matéria-prima, orientado por esses princípios. E os jovens têm uma capacidade, uma percepção de quem está disposto, quem está pronto para brincar nesse sentido fabuloso. Então, é o encontro entre esses dois, motivado, no nosso caso, pelo desejo, pela demanda do jovem, que precisa de um certo conhecimento para poder realizar seu propósito, e no final da transferência desse conhecimento, acabou a aula, e quem decide que a aula acabou é o jovem. Então, esse momento de encontro é onde o Espaço Beta acontece. maravilha. E se alguém quiser encontrar, né, nas redes sociais, é só procurar por Espaço Beta também, né? Que aí pode entrar em contato, que eu acho... né? Isso, Espaço Beta no Instagram, Espaço Beta no Facebook, você encontra a gente. Maravilha. Vou passar aqui que tem mais um monte de pergunta. A Maria Delmair Queiroz perguntou: para viver em coletividade, não podemos fazer só o que queremos, como é combinado das regras? E vou ler mais uma também, super ousada, da Denise Amador. Como revolucionar todas as escolas? Eu acho Eu acho que, que primeiro, essa reconhecendo que as escolas são projetos revolucionários. E isso, para mim, pessoalmente, eu preciso de muito apoio para reconhecer isso. Porque as escolas que eu visito, muitas vezes são lugares onde, apesar de todas as maravilhas, toda a conquista, toda a inacreditável dedicação do corpo docente, com a inacreditável força de renovação que os jovens têm, você vê também muita gente desamparado, muita gente cansado, muita gente sobrevivendo com muito pouco recurso energético da sociedade, muito pouca gratidão e celebração para o trabalho heróico que é feito diariamente. Eu vejo pais, eu vejo professores, eu vejo diretores, eu vejo alunos, eu vejo merendeiras, eu vejo as pessoas nas secretarias de educação sofrendo num lugar que deve ser fonte de alegria, de descoberta. Então, eu quero reconhecer
que esse projeto revolucionário foi, de uma certa forma, abandonado pela gente, como sociedade. Ele já está revolucionário e ele precisa ser alimentado, ele precisa ser fortalecido para que ele pode retomar essa função revolucionária, para ele pode se repensar criticamente, para que ele pode se renovar, para que ele pode entrar no século XXI. Maravilha. Edgar, Acho que faltou. Teve uma pergunta que acho que é bem para você também, Dom, que é para viver em sociedade tem que ter regras. Quais são as regras, né, no espaço beta? Acho que foi perguntado também. são as Tem que ter regras regras de convivência. da origem da palavra escola, né? Sim. Bem, eu pensei que você iria responder, Edgar, porque é tão interessante a maneira que os jogos dependem de regras, mas essas regras apoiam o brincar, eles não fecham, eles não terminam o brincar, né? Todo jogo tem uma linha dentro do qual o jogo acontece e fora do qual o jogo não acontece. Todos. Então, quais são as regras de um jogo que não termina? Quais são as regras que apoiam o jogo a continuar brincando em vez de terminar? E em vez de saber a resposta, isso para mim é uma das perguntas mais potentes que a educação pode começar a se fazer. Mas fala você, Edgar, porque eu acho que você brinca com isso diariamente. Brinco. Vou ajudar um pouquinho. Ela não sair com alguma coisa, ela me dá alguma resposta, alguma coisa. Mas essa resposta foi incrível, assim, a resposta é uma pergunta mesmo, né? Se perguntar. Eu facilmente perguntaria para os jovens quais são as regras do que a gente quer fazer aqui para ficar livre nesse espaço. Eles vão começar a desenhar rápido o que eles querem. Eu adoro brincar, eu escolhi algumas regras que eu fui criando para mim mesmo, né? E que eu compartilho, e geralmente quem está junto comigo adora brincar elas, assim, é bastante empoderadora. Que na verdade não são regras, são princípios, né? Eu reverto essa coisa das regras para quê? Para ter limite, né? Isso aqui não pode, né? Para a gente poder ser uma sociedade, né? Então, as regras que eu adoro no jogo são 4. Fast, Free, Fun e Fantastic, né? Até porque eu fui cunhando ela enquanto eu estava viajando, eu fiz uma época da volta no mundo, e eu fui brincando, jogando, fui tentando criar isso. Então é rápido, né? Assim, eu falo assim, ó, haja o que hajar, né? Nesse nosso jogo de inventar o bairro dos nossos sonhos, né? Nós vamos brincar agora de construir, inventar, não, construir o bairro dos meus sonhos. E começa pelo pedaço que você quiser. Mas tem uma combinação assim, olha, assim, tem que ser isso, senão não tá brincando, né? Seja lá o que for, tem que ser rápido. Rápido por quê? Porque a gente não tem tempo, nem jovem tem mais tempo, nem criança tem mais tempo. E também, se tem tempo, ela não aguenta muito tempo na mesma atividade. Então tem que ser rápido, né? Ou seja, se for rápido, é legal, é excitante, né? Então tem que ser assim, garante que qualquer que seja o espaço que você vai criar, seja um espaço dinâmico, excitante. 2, tem que ser divertido. Tem que ser divertido por quê? Então, divertido tem coisa básica. Mas como assim divertido, tio? Ah, chama os amigos. Se chamar os amigos, qualquer roubada que a gente inventar, se tiver com os amigos, tá valendo. As crianças tentam um monte de coisa, jovem tenta um monte de coisa. Se tiver com os amigos, a gente vai tentando, né? Então tem que ser divertido. Se tiver com os amigos, vai ser muito excitante, né? Depois tem que ser grátis. Não pode botar a mão no bolso, né? Porque geralmente jovem, criança não tem muito acesso a dinheiro e a gente foi ensinando para eles, a nossa forma de viver parece assim, se você não tem dinheiro, você não é, você não pode, você não merece, você não pertence, né? Você não existe. Então tem um monte de coisa que não, né? Então fala o seguinte, não, você é tudo isso, esquece o dinheiro, né? Não pode usar dinheiro. Aí você ganha um monte de recursos, você ganha um mundo. Você vai ter que fazer um bairro maravilhoso, vai ter que fazer essa coisa que está sentindo falta no teu lugar, e você é proibido usar dinheiro. Pronto. E eles entendem rapidamente, eles param, você olha pro meu olho assim, tipo, você tá falando sério? Tô, entendeu? Alguns eles ficam meio atordoados assim, né? Porque já entraram na viagem que sem dinheiro não dá. Mas assim que faz, que ele entendeu qual é que é, eu duvido que vocês façam sem dinheiro, começa a imaginar na hora. Ah, mas tem madeira, já vi, tem um lugar lá que tá cheio de madeira, tem um lugar que tá cheio de pedra. E começa a dona Joana, aquela boazinha com as crianças, eu consigo pegar com ela, e vai só pra me provocar, e vai lá e faz a praça. Entendeu? Vai lá e pinta a parede. Ele lembra que ele é criança e jovem, ninguém diz não pra criança. Então eles começam a inventar coisas maravilhosas, vão negociar, sabem pra quem tem que ir, e começa a ter uma aventura. Então tem que ser sem botar a mão no bolso. Sem entrar nesses limites que a gente dá para eles, que não tem tempo, não tem dinheiro, é muito difícil. Não, meus amigos, nada é difícil. E finalmente,
Que aí eu chuto para barraca mesmo, assim, olha, mesmo com tudo isso, né, não pode usar a mão no bolso, tem que ser rápido, o resultado tem que ser espetacular. Fast, free, fun e fantastic. Então não me vem com qualquer coisinha. Eu quero alguma coisa assim que eu tenho que ficar assim de boca aberta. É? O que é isso? Vocês fizeram? Como assim? Né? Tem que abrir a boca. As pessoas têm que passar e falar assim: não é possível, foi a criança que fez. Não, não está mentindo, não foi o jovem que fez isso. Entendeu? Então, qual é a criança, criança até hoje, que não quer fazer uma coisa espetacular com seus amigos, deixar os adultos de boca aberta, né, e fazer o que você próprio quer fazer, que é o bairro dos seus sonhos, né, o lugar dos seus sonhos. E ganhar, entender que você tem essa autonomia, entender que você tem esse poder. Então, tem regras, né? A Solange, eu nem lembro se a Solange falou, né? Não, acho que não é Solange o nome dela. Mas, nós temos que viver socialmente, né, tem que ter regras. Tem. E as regras podem ser regras libertadoras da criatividade, né, da conexão, do respeito, e não ficar partindo do princípio que nós somos um ser terrível, que precisa ser domado, né? Mas pode partir do princípio que nós somos seres afetuosos, naturalmente querendo conectar, naturalmente querendo criar, naturalmente querendo fazer a ordem, criar a ordem no coletivo. Se só olhar para a criança brincando, elas podem brigar também. Mas aquilo rapidamente, vamos ficar de futebol, elas se põem de acordo muito rápido e jogam futebol. Se põem de acordo muito rápido e brincam de queimada. Se põem de acordo muito rápido e vão nadar e voltam. Então, entre elas mesmo, sem ninguém mandar. Né? Elas têm as regras delas. Né? Mas como é que a gente estimula essas regras que não castram, que não desrespeitam, que não partem do princípio de que são bagunceiros, partem do princípio que são preguiçosos, porque não são. Mas é totalmente contrário. Parte do princípio são muito criativos. Faz uma regra dessa que ele olha assim e fala: Sim. nossa, para me dar essa regra, ela tá achando que eu sou danado, que sou muito bom. Para me dar essa regra, tá confiando na gente, que a gente vai dar conta do recado. Né? E eles fazem isso muito bem. Na minha experiência, não tem erro. Até porque eu não posso, na minha sala de aula eu não posso estar lá, né? Eu provoco jovens adolescentes do Brasil inteiro, gente que não me conhece. Eu mando a missão e eles fazem. Então eu tenho que garantir, eu sou muito, muito responsável, que eles não vão se matar, não vão se machucar, não vão fazer mal, né? Eles sempre fazem bem. São ótimas regras, porque libertam, né? E realmente acolhem também e não limitam, né? Na verdade, desafiam, né? Esse eu duvido é o gostinho que dá, né? De tipo, eu consigo sim, eu vou te mostrar, né? E aproveitando, eu queria pedir, alguns jovens mandaram um vídeo pra gente, e aí, como daqui a pouco, por conta do tempo, queria pedir o vídeo do Lucas, por favor, que tem pergunta para vocês. Oh, meu Deus. O Lucas da Escola Parque mandou pergunta. Já vai entrar. Olá, Edgar e Dominique. Eu sou o Lucas Amorim, aluno do terceiro ano da Escola Parque. Eu queria contar um pouco sobre a minha experiência com Aprendendo a Aprender. Na minha escola, a Escola Parque, tem um trabalho muito legal de sustentabilidade, fazendo com que os alunos possam escolher entre matérias eletivas, todas voltadas mais ou menos a esse tema. Eu escolhi Biodesign, fiz 2 anos do curso de Biodesign, e a minha pergunta que eu deixo para vocês é como que a falta de conhecimento sobre as nossas estruturas, tipo, muitos de nós não sabemos de onde viemos, de onde vem nossa comida, nossa casa, como nossa casa foi construída, como que a comida que chega às nossas mesas chegou ali. Então eu queria perguntar para vocês como a falta desse conhecimento afeta na educação de jovens e adolescentes no Brasil. Eu queria também deixar a provocação das nossas diferentes realidades. Como as nossas diferentes realidades podem afetar na nossa maneira de ensino e como aprendemos. Uau. Uau mesmo. Começo eu, Del, que aí você detona depois. Cara, vamos lá, eu tô voltando com meu próprio pai, assim. Meu pai, ele tinha uma classe média baixa, não tinha muita grana, mas o que ele fez comigo, com minhas irmãs, foi dar muitas oportunidades. A gente estava em lugares muito diferentes. Então, eu estudava uma escola particular, paga, tinha bolsa. Meus amigos todos já iam para Disneylândia, ou iam para Campos do Jordão, aqui em Santos, né, em São Paulo. Iam para lugares maravilhosos, porque eles tinham muita grana. E eu não tinha, não ia viajar para esses lugares. Meu pai não tinha dúvida. A gente ia passar férias do lado de uma aldeia indígena. Ia passar férias em colunas de italianos, em comunidades caiçaras, né? E eu não me dei conta, eu e meus irmãos não davam conta. A gente cresceu com uma habilidade de andar em qualquer lugar, né? Parece que ele estava prevendo, eu comecei a trabalhar no mundo inteiro.
E eu me assustei como é que eu tenho facilidade. As pessoas falam, nossa, mas é incrível, Edgar, você aqui em Taiwan fica à vontade, você na Suécia fica à vontade, você no Egito fica à vontade, eu fico, faço amizade rápido, né? E eu não entendo porque eu fico tão à vontade assim, porque eu sou uma pessoa introspectiva, né? Aqui eu pareço assim muito legal, mas se eu puder, eu vou pra cama, assim, me escondo debaixo da cama. Se chegou visita em casa, eu vou pro quarto, sabe? Mas assim, se eu estiver em lugares diferentes, né, eu sou muito, muito aberto. E foi treinado isso, né? Eu não tive essa oportunidade de ficar todos os cursos que eram abertos. Então, para o Lucas, eu diria o seguinte: é importante, assim, você tem razão, não ter conexão com essas realidades. Né? Muitas vezes nossos pais, nossos professores, nossas escolas, nossos espaços querem nos proteger do diferente, né? Ou do que eu não conheço, do que eu, por não conhecer parece que é perigoso, parece que é inimigo, e você é que perde outras lentes de visão do mundo. Né? A nossa cultura tem uma lente, né? A gente tem uma lente, tem um jeito de olhar para o mundo, que é o jeito que teus pais têm, que teus pares têm, a tua escola tem, os lugares que você visita te dá. Então você olha o mundo daquele jeito e parece que o mundo certo é aquele. Né? O japonês tem um mundo diferente, é que esquisito ele, porque o mundo é também diferente. Né? A molecada do hip hop tem um mundo diferente, porque, né? Mas o mundo é esse aqui. O resto é a gente que está meio tortinho. Né? Quando você vai visitando várias outras lentes, isso te expande de uma maneira, te faz rever os teus... Né? Quando você descobre que o leite não vem da caixinha nem do supermercado, e de onde é que ele vem, qual é o processo disso, primeiro, se você é jovem, da idade que você tem, é encantador. É muito mais rico do que se achar que ele vem da caixinha. Né? Né? Então você começa a descobrir outras formas, ampliar a tua visão de mundo e ter um olhar muito mais crítico e vai ser um ser muito diferente vindo para a sociedade. Né? Então, sim, uma lente só atrapalha muito o teu universo. Então, eu diria, se a tua escola não te dá, graças a tua escola te deu essa oportunidade, a Escola Parque é uma escola incrível, eu já ouvi falar bastante, fui visitar, né? Mas escolha mais. Se ela te abrir uma janelinha, fala, que curioso, eu não sabia que tinha isso aqui. Vou procurar outros lugares que outros povos têm que eu não fui. Eu fui visitar a favela essa vez, estou vendo no SUS que tem a favela. O que mais que tem? Como é que será que é nas veredas, no sertão? Como é que será que é na Amazônia? Como é que será um lugar na comunidade japonesa da minha cidade? Né? Então vai fundo, vai além do restaurante. Como é que é na cozinha do restaurante? Então tem coisa que depois que um ser se liberta, o mundo, ter várias lentes, vários prismas em você de olhar para o mundo e a habilidade de olhar diferente com outras óticas, te amplia muito a tua possibilidade de ser feliz no mundo e de fazer os outros felizes no mundo. Sim, e contar a sua história também, compartilhar para justamente trocar experiências, né? Além de acessar outras possibilidades, se colocar também como uma possibilidade de acesso para outras pessoas, compartilhar privilégios, enfim. E o Dom, o que você quer falar para o Lucas? Lucas, eu vibrei bastante com o que você falou, porque o final do ano passado eu também comecei, eu fui mordido por uma fascinação de entender de onde vem a comida. E por um susto de descobrir que a vasta maior parte das comidas que a gente come, das plantas que a gente come no Brasil, não vem do Brasil. E eu nem sabia disso. Né? Eu sabia que a cenoura, que a cebola não vem, mas eu não sabia que tantas outras, sabe? Que berinjela, que manga, que mamão, que coco, que tanta outra. Eu comecei a ficar, mas cadê a comida daqui? E por que a comida daqui não está no meu prato? E por que eu nem sei os nomes? Porque ainda tem, sabe, talvez uma ou outra planta que é originário, que tem na feira, mas a maioria das pessoas não estão comprando aquela planta, não aparece nas receitas. Então você fica muito fascinado para ver mais uma camada do processo de colonização que acaba nos afastando, nós, né, vocês me permitem 28 anos no Brasil, mais do que metade da minha vida, eu sou um pouquinho brasileiro já, pelo menos no meu jeito de pensar e amar e sentir afetuosamente o lugar onde eu moro. Eu comecei a pensar, como é que isso nos afasta da realidade que é nossa? Se eu não conheço nem a origem daquilo que eu como, então como é que eu posso me dizer que eu tenho interação autônoma na minha vida? Então, Lucas, eu entendo que essas perguntas vão muito além de falar sobre comida. Né? Eles ajudam a gente a tomar uma maior e mais profunda consciência de nós mesmos, nós entendendo como seres históricos que estão num processo de reconquistar um entendimento de si mesmo.
E isso vai além da comida. A gente começa a se perguntar como é que essa visão de fora acaba formando meu jeito de pensar muito através da intervenção dentro da linguagem. O que eu falo é minha, ou eu só repete as coisas que eu escuto dos outros? E o jeito que eu amo? E o jeito que a gente organiza a sociedade? E o jeito que a gente organiza e troca recursos? E o jeito que a gente aprende? Será que isso também é uma imposição que interfere em cima de um processo orgânico do corpo? Que essa curiosidade constante de entender o que está por trás, o que tem ali? Isso que o Edgar estava falando. Como é que a gente pode voltar a ser fascinado com aquilo que está diferente de nós? Para que o outro é um processo constante de me acrescentar. Eu cresço não através de uma tentativa de fazer com que todo mundo come a mesma coisa, mas de um fascínio com a maneira que as pessoas fazem coisas aqui, especificamente aqui, de um jeito único que pertence aqui. Né? Eu espero que a educação que você está recebendo lá na Escola Park não só te abre diferentes matérias, mas ao abrir diferentes matérias, te abre a matéria mais importante de todos, que é de constantemente ficar procurando mais, questionando mais, conhecendo o diferente, conhecendo o outro, que no final das contas é como a gente se conhece. Sim, seguir a sua curiosidade, né? Ela pode levar para lugares fantásticos, assim. E aproveitando também, queria pedir o vídeo do Renanzinho, por gentileza. E também mandou um vídeo para participar aqui da nossa conversa, uma mensagem especial para vocês. Logo quando vi o tema junto com a minha mãe, logo pensei, é isso que eu estou buscando. Mas imagina se todas as crianças do mundo estivessem com essa mesma oportunidade, aprender a aprender. Pois é em casa que nós aprendemos todas as virtudes e construímos o nosso caráter, com o exemplo dos pais. E é na escola que a magia acontece. Os professores ensinam a como cuidar do nosso planeta. Com conhecimento esse que deve ser a base da nossa vontade de agir. Valorize quem está disposto a ensinar, pois o processo é de duas vias, pois quem ensina, aprende e quem aprende, ensina. Quando eu comecei meio tímido, foi porque eu já sabia que eu tinha o inteiro apoio da família. Fui aprendendo passo a passo, me preparando sempre para defender a ideia de uma escola, que passou a ser do estado e depois do país. Quando cheguei de viagem, meus amigos me perguntaram como foi atravessar o oceano, como foi sua viagem para a Armênia. Eu fiz tudo isso sim, para conversar sobre ideias de crianças que viraram ação. Aprendi ouvindo o Edgar, vendo a garra dos outros jovens e que fosse determinação. Ao chegar, ensinei a importância que os adultos escutam as crianças. Uma cidade inteira foi para a rua limpar um córrego. Foi de novo plantar 500 mudas. Então eu queria que as crianças tivessem a oportunidade de juntar o aprendizado familiar com o que aprende na escola para ter o poder de mudança. Sim, você está incomodado com algo na sua comunidade, no planeta, você é capaz de mudar, porque o poder de mudança está dentro de você. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Edgar, o que eu posso aprender para alcançar o máximo de criança? Muito fofo. Que coisa mais linda. Meu Deus. Conta aí, como que ele Lorena, pode... por que você deixou a gente falando bobeiras 1 hora? Que a gente podia ter colocado Renan direto para falar tudo. Sim. Só para avisar rapidamente, a gente já está mais ou menos no tempo. E se vocês não se incomodarem, a gente pode estender mais um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Show.
Tem mais alguma Então, criança para falar? Algum adolescente para não, o falar? Renanzinho foi o último. Tá bom. Não, melhor, o Dom querendo me falar, deixa eles falando que a gente vai aqui. Então Não, acabou, encerrou. esse cara é uma figura. E ele foi um desses que pegou o jogo, né? Da Primavera X e Jornada X, e levou muito a sério, assim, né? Falei, você pode mudar o bairro dos seus sonhos. Ele mobilizou a cidade inteira dele. Ele falou, ele foi foi no primeiro lugar, deu certo. Foi na sala de aula, deu certo. Foi nas outras salas de aula, deu certo. E depois falou, quer saber? Ele mesmo sozinho, os amigos dele, quer saber? Pode ser perigoso só criança ir pro Rio, né? Aí foi chamar os bombeiros. Os bombeiros da cidade falaram que sim. Aí falava, vamos na polícia militar, foi na polícia militar, foi no exército, disse que sim. Aí falava, vamos na universidade. E foi todo mundo dizendo que sim pra ele. Entendeu? Então, no final, essa é a cidade encantada, né? Assim, e claro que ele foi aprendendo muito mais coisas. Ele e os amigos dele, que se juntaram, né? Junto com eles, foram aprendendo que eles são capazes de muito mais coisas, né? E o Erasmo começou a tomar o mundo, né? Ganhou prêmios, foi pra Armênia, a gente foi junto pra Armênia, representar o Brasil, enfim. E aí o universo dele de aprendizado, de fazer coisas, vai nesse nível, né? Do que você viu ele se expressando aí, né? E saber essa conexão, né? Quer dizer, de aprender de fazer uma auto-reflexão, né? Quer dizer, peraí, tem um monte de coisa que eu aprendi aqui que foi em casa, foi com a minha mãe, com a minha avó, né? Com meu pai. O que é isso que eu aprendi aqui que me dá essa sustentação? E como é que é isso na casa dos meus amigos, né? Que ele conversa com os amigos também, né? E como é que isso, que sedimentação isso me dá para ter essa coragem de ir lá bater nos bombeiros? De onde é que vem essa coragem? Né? Ele fez isso com 12 anos de idade, né? Primeira vez. Então, até é legal, a gente acabou de lançar, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, no Jornada X, que a gente acabou de lançar uma websérie e tem um capítulo mostrando a experiência do Renanzinho. São 5 capítulos, né? Agora está no primeiro capítulo. Pra quem for no YouTube, no canal Jornada X, vai ver o primeiro capítulo, que não é da história dele, são 5 capítulos, mas tem o que as crianças e jovens são capazes de fazer, né, jogando o jogo, que é um jogo de mobilizar a sua comunidade e fazer as coisas que você quer fazer, né? Isso é muito legal. Ele me perguntou assim, o que eu posso fazer, né? Cara, Renan, acho que você não precisa fazer essa pergunta, que você já tá bem exagerado nesse caminho, né? Assim, você tá muito faminto aí, porque você já tá fazendo coisa muito boa, assim, que para aprender a mobilizar isso. Eu acho que você pode fazer é cada vez brincar mais radical. Se é que eu posso falar pra você, sua mãe vai querer me matar de eu falar isso pra você, brincar ainda mais radical. Mas você tem sonhos gigantes já, né? Você não quer só. Você já conseguiu revitalizar um rio na tua cidade, o Córrego do Brejinho. Você quer fazer um parque linear em torno desse rio, né? Com a moral que você está na cidade, você consegue. Você e seus amigos conseguem fazer isso. Eu já sei também, estou te entregando aqui, né? Você foi em 11 escolas na tua cidade, porque você não está contente só com teus amigos, com a tua cidade, com a tua escola, você foi mobilizar outras 11 escolas com o exemplo que você tem. Com isso você muda a tua cidade, não só teu bairro, nem só teu vizinho, né? Então agora, cara, talvez buscar no teu coração e no coração dos teus amigos bem jovens, que mundo é esse que vocês querem? Que você já tem acesso a informações que não tinha de moleque. Vocês veem na internet, vocês veem nos Netflix, vocês veem as coisas. Então, que mundo é esse que vocês querem viver e o que vocês querem cocriar? Eu acho que como é que você pode aprender mais se desafiar mais, né, e com mais amigos. Então, cria um ambiente seguro, você não vai sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, você sabe disso muito bem. Então vai com seus amigos, claro que você fica mais famoso, que você é muito articulado, fala muito bem, né? A nossa cidade ainda quer escolher o campeão, quer escolher o melhor, quer escolher aquela sensação, e não sabe que você tem um time maravilhoso de amigos atrás de você, junto com você, que faz essa bagunça toda acontecer. E mais, não sabe se tem uma cidade inteira que disse sim, né? Você foi o convite, né? O alto-falante, mas foram 500 pessoas que foram lá plantar o Córrego do Brejinho. Então, como é que você consegue estar cada vez mais aquecendo essa tua comunidade, né? Por enquanto você foi para a Armênia. Como é que você leva as 500 pessoas para a Armênia, né? Com a mensagem delas todas? Isso sim é o poder que a gente quer ver, né? Não é o poder de um herói, mas de uma comunidade heroína. Quando a tua comunidade for heroína, a tua cidade inteira vira um paraíso. O Código Brejinho, que foi em um final de semana fizeram tudo isso, imagina se você não faz com o resto da cidade, né? Como é que faz com o resto do Brasil? Eu te desafio é isso. Como é que você faz para aprender isso? Cresce comunidade, cresce o senso de comunidade, e juntos vocês crescem o senso de desafio, né? Construindo o jardim que vocês querem. E não sonha pequeno. Qual é o mundo, qual é a cidade que vocês sonham, né? O melhor dos mundos que vocês querem. E vai brincar. Perfeito. Bom, como o tempo está corrido, mas a gente tem
mais 2 perguntas aqui, eu vou ler, e aí para vocês poderem, enfim, responderem. A Ana Corrêa mandou uma pergunta que eu achei muito boa, que é como preparar os facilitadores dessas possibilidades de aprendizagem. E a Mônica Lopes Marinho perguntou também qual seria o currículo indispensável para a escola de agora. E aí eu acho que pode começar com Dom. A preparação começa, no meu caso, que eu não estou presumindo que vai ser a mesma para outras pessoas, mas no meu caso começa com o fortalecimento da capacidade de ouvir e com a construção de um sistema de apoio, porque neste momento nada que não é usado é divertido, porque é isso que o mundo está pedindo. O ousadia tem que ir muito, muito longe para a gente ter a possibilidade de navegar o momento que já começou e que vai aumentar, né, seguindo as informações científicas que a gente tem, de uma substancial desconstrução de muitos aspectos da sociedade que a gente tem, que a gente conhece, que tem como fundamento uma presunção de que o mundo físico, o tempo, a natureza, a biodiversidade vai se manter mais ou menos assim. E agora não vai mais. Então a gente sabe que as coisas vão mudar radicalmente nas próximas décadas, e quem vai ter que lidar com isso são os jovens. Então, eles e nós, para poder mostrar isso para eles, precisam de um fortíssimo base de apoio, para que, na nossa ousadia, a gente continue se questionando, indo mais longe, e que nos momentos inevitáveis, saudáveis até, que muitos de nós temos experimentado esse ano, em que a gente se perde, que a gente se desanima, que a gente está sozinho, sofrida, silencioso, sem conseguir achar a energia ou a criatividade para agir, a gente tem alguém ao nosso lado para virar, ou alguém bate na nossa porta falando: eu não estou te vendo algumas horas, alguns dias. Como é que você está? Precisa falar sobre alguma coisa? Sem sistema de apoio, eu não consigo ser ousado. E sem ser ousado, não consigo me divertir, porque eu não estou realmente ajudando a gente a falar a verdade sobre a seríssima situação em que a gente está. Né? Ironicamente, para ser divertido, tem que ser honesto. E para ser honesto neste momento quer dizer que a gente tem que olhar de cara no horror que a gente tem criado. Na insustentabilidade de continuar vivendo desse jeito de viver, espiritualmente, politicamente, economicamente, socialmente e principalmente ecologicamente. Então, é isso. O fortalecimento do músculo de escutar e o compromisso, não como luxo, mas como necessidade de construir sistemas de apoio, não só material, mas apoio moral, apoio de coração, apoio de ânimo. Essas são a preparativo. E o currículo é uma consequência dessa disponibilidade de ouvir. Ele não é uma lista de matérias. Ele é a disponibilidade de perguntar e perguntar de novo amanhã e semana que vem. Perguntar de novo. O que é mais importante? O que está te fascinando? Onde você está colocando seu tempo? Não onde você acha que eu, adulto, deveria gostar na sua resposta, mas é verdade. O que você está fazendo? O que te fascina? O que te motiva? O que te acorda de manhã com ânimo? Eu não questiono isso. Eu escuto isso, porque isso é a voz do futuro falando para mim: educador, se toca, se atualiza. Edgar, quer comentar? Eu quero pensar nisso, quero degustar o que o Doug falou. Eu vou fazer mais curtinho, ter feito algumas respostas longas. Eu diria, no primeiro, vou pensar, se eu fosse um aluno, eu adoraria um educador neste momento histórico que tivesse a habilidade daquele italiano da Vida é Bela, do filme A Vida é Bela. Eu sendo um jovem neste momento, uma criança neste momento, com acesso a entender o que a gente está fazendo com nossas florestas, a queimada da Amazônia, a queimada das florestas americanas, a geleira, os recifes de corais, assim, essa possibilidade, e ouvindo essas notícias de que a gente pode destruir o planeta, e quando eu era moleque eu vi essa notícia, isso detonou uma boa parte de mim, assim,
no meu ser onírico da minha infância, isso ainda era uma promessa e agora é real, né? Se fosse isso, acho que um educador agora tem que ter a habilidade de criar, gerar espaços, narrativas, não é tanto ensinar uma disciplina não, mas criar um espaço, né, onde a fantasia se construa assim, um impulso, né? Assim, às vezes, e essa história não é uma história toda elaborada, não. Às vezes pode ser um, dois, três e já, né? Eu duvido, e um, dois, três e já. Pode ser curtinho assim. Mas como é que eu invento uma história dentro da qual desenvolver as minhas habilidades para lidar com o que eu vou ter que lidar quando ficar mais velho, com essas crianças ficarem mais velhas, um pouquinho só mais velhas, né? Quando elas ficarem jovens, mais velhas, não, quando elas ficarem jovens, que elas vão ter que lidar com isso, que é a herança do que a gente está deixando, mas que isso possa ser encantador. Que é o único que não resta, assim, a história que está construindo não parece tão encantadora. Mas como nós seres humanos temos essa habilidade de fantasiar, de imaginar, de criar uma realidade na nossa cabeça e reproduzir ela lá fora, a gente precisa de educadores que estimulem ao nosso poder de reencantar as nossas narrativas, reencantar a nós mesmos e a partir daí reencantar a realidade, né? E brincar na realidade, fazer a partir dessa história sair plantando de verdade, sair restaurando de verdade, sair encontrando outros de verdade. Então são outras histórias, não é a história de que nós somos de etnias diferentes, a gente briga bastante, né? Nós somos etnias diferentes e você não tem ideia do que eles pensam. Você não tem uma ideia de como é que eles dançam diferentes assim. Vamos lá ver, entendeu? É uma outra narrativa que faz eu ir para o outro faminto, não ir para o outro com medo e nem fazer um risco aqui. Então, educadores tenham isso. Não vou nem em detalhes, mas bons contadores de histórias, bons cantadores de músicas, né? E bons estimuladores para brincadeiras, né? Que regenerem nosso espírito, que sejam capazes de fazer desaparecer, ou como é que fala, inocular essa aura de medo, de desesperança, de dor que está gerada, está sendo espalhada pelo mundo inteiro, né, via Covid e outras coisas. Então a gente consiga, com boas histórias, boas narrativas, dissolver isso e fazer com que os jovens olhem assim e falem: a vida é bela. Qual é o currículo mínimo? Qual é o currículo essencial? O currículo essencial vai ser assim: como é que a gente lida com o que vem aí? Não tem matéria, não tem disciplina, não tem treinamento, adestramento para a empresa, para coisa, se a casa está nesse perigo, né? Então, uma habilidade comum a todos é como é que é a gente regenerar. O currículo básico é como é que é regeneração. Eu posso ir para a empresa, eu posso ir para a indústria, eu posso ir para a educação, eu posso ir para uma ONG, mas como é que todos os seres, né, essa comunhão, essa nova sociedade vai ser capaz de lidar com o conceito do regenerar. Eu quero celebrar que hoje minha filha, essa mesma filha que iniciou o Espaço Beta pela fúria dela com o dever de casa e o papo que a gente teve 7 anos atrás, ela começou a faculdade hoje. Legal. E o que é lindo para mim sobre esse momento de ver ela, né, tristamente de uma certa forma perante o laptop, não numa sala de aula com os outros, porque é isso que é possível neste momento, era que apesar de tudo isso e toda a luta que ela teve de chegar lá e todo esse caminho, ela estava se maravilhando com isso. E aquilo que faz a gente se maravilhar, a gente protege. A gente cuida, porque a gente entende que é nosso. E é um cuidar não porque alguém disse que, não, precisa cuidar da plantinha e tudo isso. Ela cuida com paixão, ela cuida com afetividade nato, que vem de uma fonte inesgotável, que é muito além de criação, de tudo isso. É orgânico. Então, isso não dá esperança, porque ele não garante. Mas ele é a pré-condição de todo o resto. E esse resto, quando brota, esse é o privilégio. Por causa disso, eu e Edgar estamos sorrindo, mesmo que a gente está falando das coisas difíceis, porque a gente vê essa criatividade brotando todo dia. E é inacreditável. É surpresa depois de surpresa. E a gente se maravilha com os jovens. E do jeito que eles se maravilham com o mundo.
Sim, é o que sustenta, né, a esperança, porque senão não tem como seguir sem esperança e sem realmente essa inspiração que vem dos jovens, né? Que bom No que de final é alguma amor, forma. né? No fundo é amor. Educar é amor e aprender é amor. E a única coisa sustentável é amor, porque é a única coisa que nunca esgota, de que a gente nunca cansa. Sim, maravilhoso, emocionante. Tô quase chorando, real. Vou para mais uma última pergunta, só pra gente não. Ó, você tá roubando, né? Você falou essa pergunta, é a terceira Uma sua pergunta pergunta pra pra. fazer. Ó, é uma pergunta pra gente responder num tweet, porque eu achei legal, acho que pode ser interessante, eu fico com pena de desperdiçar. A Luiz Valentim perguntou: como podemos aprender a dialogar com o ecossistema? Eu acho que muito já foi falado aqui, né, sobre esse diálogo, mas eu acho que talvez uma resposta rapidinha, tipo um tweet, pode ajudar, talvez acender uma luzinha para a Luiz. Ela joga a pergunta final dessa. Ela guarda a pergunta da Luiz no final. E ainda só começa assim, gente, com um tweet, tá bom? Lá vem a pergunta, é essa. Vai. Vou deixar você no Duvido final. vocês responderem essa pergunta com tweet. 1, 2, 3 e. Dom, fica pro final, porque você fecha bonito. Eu adoro ouvir você falar no final. Cara, eu fiz uma live com o Charles Eisenstein. 2, no último mês. E não é um tweet, mas é lindo. E ele falou uma coisa legal, assim, não vou falar tudo que ele falou, mas basicamente é o seguinte: nós somos seres, né, que a gente se separou, não se separou. A gente está com uma narrativa na nossa cabeça que a gente separou da natureza. A gente não está separado, a gente é pura natureza, né? A gente é isso o tempo inteiro, e ela é a gente. A gente que está dizendo que, não sou seu irmão. Mas ela está abraçando a gente o tempo inteiro, a gente é parte dela. A gente é ela, na verdade. Né? Depois separou também do espírito, da matéria. E separou de outros seres. Então ele começou a falar que, se os planetas são seres, ou tem ciência, né? E tem um todo que é muito mágico, tem toda uma comunidade da vida que é tão sagrado, é tão mágico, que as culturas que chegaram lá chamam de sagrado. A gente não abraça, né? Então, a boa notícia é que a gente é isso. Inevitavelmente, assim, você pode dizer, como é que a gente faz para chegar a isso? Não precisa fazer nada, você já é. Né? Você pode fazer é desfrutar um pouco mais, né? Se você vai meditar, vai deitar, vai ficar um pouco 3 dias sozinho no mato, tem um monte de técnicas. Mas a boa notícia é que a gente já é. Você não consegue fugir disso. A tua mente, a historinha que você fica contando para você, o diálogo interno pode mudar um pouquinho isso. É que nem você falar assim, como é que eu faço para ser parte dessa família? Você é parte dessa família, da tua família. Você pode não gostar dela, pode abandonar, mas você nasceu lá, já tá dado, né? Então acho que talvez uma coisa seja abraçar isso. Seja respirar, acalmar, aquietar e perceber. E para isso tem muitas técnicas. Às vezes está tão separado disso que não consegue, mas tem muitas técnicas que a própria Luísa já deve ter, sabe quais são, usa que você mais gosta. Mas tem gente que só precisa silenciar. Senta e assiste o pôr do sol durante meia hora. Tá lá. Né? Senta e observa, desenha um rio, desenha a natureza. Vai estar lá. E tem uns mais profundos que você pode fazer também. Dom. Então, quer encerrar? Um dos presentes que eu recebi esse ano era fazer uma sequência de lives com Alice Walkman, experimentando a relação entre agricultura sintrópica e comunicação não violenta. E uma das coisas que eu aprendi com ela é que a natureza, os ecossistemas, eles querem viver. E eles não têm medo de morrer porque o negócio não é a planta, é a espécie, é a interação, é o jardim inteiro. Então, eu escuto eles em termos de o que eles precisam para crescer mais. O que eles precisam para chegar mais perto do sol. E como é que eles interagem com um do outro. Para chegar nesse caminho. E isso tem muito a ver com o que eu ouvi agora do Edgar. O aprender exige uma pausa. Essa é o suspensão das regras, implícito no significado originário da palavra escola.
Não é ausência de regras, é suspensão de regras. Quer dizer, a suspensão de conclusão, a suspensão da resposta, a suspensão do acúmulo do conhecimento que é ontem, para liberar a possibilidade de observar o agora. E é nesse processo de observar que, de repente, eu estou em relacionamento. A unicidade, caso existe, entre eu e outra pessoa ou outra espécie, é revelado naquele momento que Edgar descreveu como essa pausa, essa disponibilidade de se aquietar, sentar e observar. E isso é poderoso e subversivo e revolucionário porque ninguém sabe o que vai vir. Mas a gente sabe que o que vai vir é do agora. Maravilhoso, gente. Muito obrigada. A gente está chegando, né, ao final, encerramento do dia aqui no Festival Live Mundi. Eu queria agradecer imensamente a companhia de vocês. Foi um papo delicioso. Adorei aprender um pouco mais com vocês e trocar. Queria agradecer também a companhia de quem está em casa assistindo. Agradecer a toda a equipe técnica de produção, a tradução em Libras. E obrigada por acompanhar mais um dia, né, de Festival Live Mundi 2020. Tenha uma ótima noite.